Casamento e Finanças, parte 2. Dinheiro, amor e devoção. Em nosso último encontro, conversamos sobre o poder do dinheiro em conquistar nossos corações. Vimos que quando o dinheiro conquista nossos corações, ele nos leva a adorá-lo como um Deus e nos tornamos seus escravos. Nossas vidas passam a girar em função dele. Hoje vamos estudar sobre outro poder que o dinheiro exerce na vida de muitos casais. Contudo, antes quero refletir sobre o princípio mais importante da vida conjugal. O princípio maior do casamento: duas pessoas se tornam uma. Gênesis 2:24 diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Almeida, Revista Atualizada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24, Almeida Corrigida. Neste verso temos três verbos: deixar, unir e tornar. Os dois primeiros verbos estão no singular, pois se refere a dois indivíduos independentes e separados. Se você deseja construir um casamento feliz, você precisa obedecer aos ensinamentos destes três verbos. Deixar. Você não poderá entrar no casamento, na construção de uma nova vida, se não deixar para trás sonhos, interesses pessoais, manias, etc. É impossível construir uma vida a dois sem abrir mão da vida de solteiro, da liberdade de escolha com relação ao que fazer com o seu tempo livre e com o seu salário. Tem que deixar. Tem que abrir mão de coisas para começar uma nova vida. O segundo verbo diz unir. Você não poderá construir uma família sem que tenha disposição de se unir a outra pessoa. Essa união implica na aceitação de outro indivíduo com suas manias, taras, medos, opiniões, sonhos, etc. Você precisa se conectar com o outro e prestar atenção nas necessidades do outro e não somente nas suas. O terceiro verbo, na versão Almeida Revista Atualizada, está no gerúndio. Isto significa que se trata de uma ação não acabada na vida do casal. Bom, outras versões apresentam o terceiro verbo, como na versão da Almeida Corrigida, no futuro e no plural, indicando que os dois indivíduos já não serão mais dois, e sim um. Não existirá mais você, e sim nós. Tornar, que é o terceiro verbo que estou me referindo, traz a ideia de que é preciso deixar primeiro, depois se unir com o seu amado, com a sua amada, e a partir dessa união se tornar um. Ele só pode acontecer a partir de que os dois primeiros verbos sejam vividos. O texto está falando de uma união sexual, primeiramente, uma união carnal. Entretanto, ela também é uma ação que deve acontecer em todas as dimensões da vida do casal. Esta cumplicidade tem que atingir todas as esferas do casamento. Não pode mais existir na vida do casal a palavra meu dinheiro, meu filho, minha sobrinha, tua sobrinha, uma vez que se casou, torna-se uma só carne.
Então se deve dizer nosso dinheiro, nosso filho, nossa casa, nosso sobrinho. Quando se casa, não existe mais a minha história. Por exemplo, no meu caso, minha esposa chama Silvana, não tem mais a história da Silvana, a história do Cornélio. Agora é a nossa história. Não existe o meu carro, é o nosso carro, a nossa casa, os nossos filhos. Tem que haver cumplicidade em tudo. Hoje, nessa segunda parte do nosso estudo, nós vamos falar do segundo ponto que nós dissemos em nosso encontro anterior. O dinheiro, ele tem o poder de acentuar a individualidade na vida conjugal. Enquanto o princípio maior do casamento é que marido e mulher se tornem a cada dia mais unidos, ao ponto de se tornarem um, o dinheiro, ele tem o poder de acentuar a individualidade e fazer com que eles vão se distanciando cada vez mais um do outro, a ponto então de se tornarem indivíduos totalmente separados. Uma vez que o dinheiro se torna o centro, o tesouro cobiçado na vida do ser humano, ele passa a determinar as decisões e prioridades do mesmo. E na busca de se sentir livre, para alcançar o que se deseja, marido e mulher se individualizam no tratar do dinheiro. O dinheiro tem um poder tão grande e fascinador sobre as pessoas que é capaz de separar marido e mulher. Como que ele faz isso? Primeiro, o dinheiro usa o medo do fracasso conjugal, dando ao indivíduo a sensação de segurança nele. Cada vez mais as pessoas entram no casamento com medo de fracassarem e terem que enfrentar o divórcio. Elas se casam pensando, vai que... Diante disso, elas não se entregam totalmente um ao outro, principalmente no que diz respeito ao dinheiro. É muito comum jovens noivos dizerem que conversaram a respeito da vida financeira e decidiram que cada um cuidará do seu dinheiro. Eles entram em acordo em dividir despesas, mas cada um tem sua vida financeira independente. Se tornam sócios em um contrato chamado casamento, mas não se tornam um. E muitos jovens hoje, eles tentam fazer primeiro a sua vida financeira, para depois entrarem num casamento. Mas uma vez que eles constituem sua vida financeira, eles possuem muita dificuldade em entregar ao outro tudo aquilo que eles construíram. Por isso eles sempre se mantêm protetor daquilo que ele já construiu, porque se não der certo o casamento, ele quer se assegurar de que não irá perder o que já construiu. Então, mais uma vez se tornam sócios em um contrato chamado casamento. São dois indivíduos independentes financeiramente que se unem em um acordo em prol de um projeto de vida a dois, mas que no fundo continuam independentes. Quando saem para um lanche, para um restaurante, um pergunta ao outro, você paga a conta hoje? O dinheiro os mantém separados. Quando se ajudam em algo, dizem um para o outro, eu paguei sua conta de luz neste mês. E ao dizer isso, estão esperando que o outro devolva de alguma forma aquele favor, o valor. A Bíblia diz assim que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, verso 18. É preciso vencer o medo do fracasso. É preciso vencer o medo de se investir o dinheiro no casamento. De tornar o seu dinheiro do outro, para que vocês consigam se tornar um em tudo. E enquanto você lidar com o seu dinheiro como sendo um bem somente seu e não do seu cônjuge, seu casamento está fadado a terminar no divórcio.
É preciso administrar o dinheiro numa conta conjunta. Ou ainda que a sua conta corrente não seja conjunta. Mas vocês precisam sentar e administrar o dinheiro juntos. A cumplicidade precisa alcançar a esfera financeira. Quando não existe cumplicidade no dinheiro, não existe cumplicidade amorosa e nem confiança plena no outro. Se eu preciso me proteger financeiramente do outro, é porque não me tornei um com ele. O segundo aspecto é que o dinheiro traz à tona o nosso egoísmo e ele nos dá a falsa sensação de poder também sobre o cônjuge. Alguns casais usam do dinheiro para manter o seu cônjuge sobre seu controle. E ao fazer isto, eles manifestam todo o seu egoísmo. Usam do dinheiro para manter o outro dependente dele ou dela. Alguns homens não permitem que a mulher trabalhe fora porque tem medo de perder esse controle. O medo de perder o controle sobre a mulher é uma manifestação egoísta de quem não sente segurança em si mesmo. Tem medo que a mulher venha ganhar mais do que ele e decida viver independente dele. Isto é, que ela tome o controle, porque agora não precisará perguntar se pode ou não comprar aquilo que deseja. Precisamos deixar claro que jamais o homem ou a mulher podem dizer quero viver independente dela ou dele. No casamento não existe independência. Não existe vida separada do outro. Decisões separadas do outro, sonhos independentes. Isso tem que se acabar. A vida agora é a dois. E eu volto a repetir, não existe mais meu salário, é o nosso salário. E não quero dizer que as pessoas não possam ter seu sonho individual dentro do casamento. Mas o sonho tem que se tornar parte dos dois. Se a esposa sonha ainda em cursar uma faculdade, o marido deve participar deste sonho como seu próprio sonho. Se o marido ele tem algum sonho empresarial, de negócio, a esposa deve participar deste sonho como se fosse dela. Ambos agora precisam comprar o sonho um do outro. Ambos precisam se tornar um. O dinheiro não pode ser usado para satisfazer apenas um dos lados no casamento. Isto é egoísmo. Um deve ajudar o outro na realização de seus sonhos e necessidades. O cuidado da casa para a mulher é tão importante quanto o cuidado com o carro para o homem. Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse amor deve começar no casamento e na distribuição do dinheiro. Trate seu cônjuge financeiramente como você gostaria de ser tratado. Use o dinheiro para manifestar seu amor ao seu cônjuge e não permita que o egoísmo tome conta de seu coração. Resista ao poder do dinheiro em trazer à tona nosso egoísmo, exercitando a unidade. Dialogue com seu cônjuge a respeito do orçamento familiar. Converse sobre tudo o que desejam e dessa forma construam uma vida em comum e não uma parceria de vida. Deus te abençoe.